caros amigos, estamos aqui no GEC TV para trazer as nossas reflexões hoje em torno de uma belíssima página de Emmanuel que passaremos ao nosso preparo através da narrativa de Roger Pires, A Boa Parte. A boa parte. Maria escolheu a boa parte que não lhe será tirada. Jesus, Lucas, capítulo 10, versículo 42. Não te esqueças da boa parte que reside em todas as criaturas e em todas as coisas. O fogo destrói, mas transporta consigo o elemento purificador. A pedra é contundente, mas consolida a segurança. A ventania açoita e impiedosa, todavia, ajuda à renovação. A enxurrada é imundície, entretanto, costuma carrear o adubo indispensável à sementeira vitoriosa. Assim também, há criaturas que, em se revelando negativas em determinados setores da luta humana, são extremamente valiosas em outros. A apreciação unilateral é sempre ruinosa. A imperfeição completa, tanto quanto a perfeição integral, não existem no plano em que evoluímos. O criminoso, acusado por toda a gente, amanhã pode ser o enfermeiro que te estende o copo d'água. O companheiro, no qual descobres agora uma faixa de trevas, pode ser depois o irmão sublimado que te convida ao bom exemplo. A tempestade da hora em que vivemos é, muitas vezes, a fonte do bem-estar das horas que vamos viver. Busquemos o lado melhor das situações, dos acontecimentos e das pessoas. Maria escolheu a boa parte que não lhe será tirada, disse-nos o Senhor. Assimilemos a essência da divina lição. Quem procura a boa parte e nela se detém, recolhe no campo da vida o tesouro espiritual que jamais lhe será roubado. Nesse momento, você sabe que pode contar com o amparo espiritual, como sempre. E neste momento também você se prepara, dando a você mesmo as condições de ter em sua casa a água fluidificada. Então coloque ao seu lado uma jarra, um copo com água e permita que a espiritualidade, durante esses momentos de comentários do Evangelho e de prece, possam trazer a ação medicamentosa que não temos no plano terreno, para que alivie as nossas dores, ampare e proteja-nos a nós todos. Caros irmãos, caras irmãs, que Jesus possa nos abençoar, permitindo que possamos compreender cada vez mais as suas mensagens do Evangelho redivivo, do Evangelho da nossa evolução. Hoje vamos falar sobre um tema que está referenciado no Evangelho de Lucas, no capítulo 10, nos versículos 41 e 42. A boa parte. É interessante notar que neste Evangelho de Lucas, Jesus chegou a Betânia e hospedou-se na casa de Marta e Maria. Marta, em trabalho contínuo para atender aos visitantes, estava atarefada na cozinha. Maria sentou-se aos pés de Jesus e estava ouvindo as palavras que ele falava, os seus ensinos. Marta ficou indignada com Maria, sua irmã, e pediu a Jesus: fale para Maria vir me ajudar no trabalho de servir os convidados. E Jesus responde: Marta, Marta, você se preocupa demais com as coisas da terra. Maria escolheu a boa parte, e isto nunca vai lhe ser tirado. É interessante, a boa parte. Emmanuel escreveu um texto sobre esta passagem de Lucas, muito interessante. Vamos ler, vamos ouvir. Do livro Fonte Viva,
do capítulo 32, a boa parte. Maria escolheu a boa parte, que não lhe será tirada, disse Jesus, Lucas, capítulo 10, versículo 42. Não te esqueças da boa parte que reside em todas as criaturas e em todas as coisas. O fogo destrói, mas transporta consigo o elemento purificador. A pedra é contundente, mas consolida a segurança. A ventania açoita e impiedosa, todavia, ajuda a renovação. A enxurrada é imundície, entretanto, costuma carregar o adubo indispensável à sementeira vitoriosa. Assim também há criaturas que, em se revelando negativas em determinados setores da luta humana, são extremamente valiosas em outros. A apreciação unilateral é sempre ruinosa. A imperfeição completa, tanto quanto a perfeição integral, não existem no plano em que evoluímos. O criminoso, acusado por toda a gente, amanhã pode ser o enfermeiro que te estende o copo d'água. O companheiro, no qual descobres agora uma faixa de trevas, pode ser depois o irmão sublimado que te convida ao bom exemplo. A tempestade da hora em que vivemos é muitas vezes a fonte do bem-estar das horas que vamos viver. Busquemos o lado melhor das situações, dos acontecimentos e das pessoas. Maria escolheu a boa parte que não lhe será tirada, disse-nos o Senhor. Assimilemos a essência da divina lição. Quem procura a boa parte e nela se detém, recolhe no campo da vida o tesouro espiritual que jamais lhe será roubado. Emmanuel. Neste texto de Emmanuel, vamos ressaltar esta frase. A imperfeição completa, tanto quanto a perfeição integral, não existem no plano em que evoluímos. Quer dizer que todas as situações, em todos os eventos, em todas as condições, em todas as pessoas, sempre irão existir os dois opostos, a imperfeição e a perfeição, no plano espiritual em que evoluímos, quer dizer, em nosso planeta Terra. Não podemos dizer que só há perfeição ou só há imperfeição. Sempre tem as duas coisas. E é por isso que todos nós precisamos entender, ao fazer apreciações, ao fazer julgamentos, ao fazer discernimentos, vamos lembrar de extrair em qualquer situação, em qualquer acontecimento e em qualquer pessoa, sempre a boa parte que essas pessoas, essas coisas, esses eventos ou esses acontecimentos se nos apresentam. Quando falamos que uma pessoa é mentirosa, por exemplo, nós estamos falando daquilo que está dentro de nós, das energias que percorrem o nosso sentimento, a nossa observação e o nosso pensamento. Nessa circunstância, ao fazer uma apreciação de alguém ou de algum fato, nós estamos calibrados, nosso sentimento e nosso pensamento, nossas energias estão calibradas com aquela expressão que afirmamos. Então, se falamos que uma pessoa é mentirosa, nós estamos calibrando nosso sentimento e nosso pensamento com a mentira, com a energia vibratória da mentira, com a frequência vibratória da mentira. Então, nós vamos dizer, como todos os espíritos nos afirmam, que aquilo que vemos nos outros é reflexo daquilo que está dentro de nós. Desta maneira,
Vamos sempre procurar estabelecer a procura da boa parte que as pessoas estão nos oferecendo. Vamos descobrir aquilo que é de bom nas pessoas, aquilo que a pessoa tem de melhor, de qualidade, e esquecer, procurar sublimar em nós as partes negativas, os defeitos que vemos dos outros, para que nós possamos também aplanar esses defeitos em nós próprios. Ora, como fazer isso? É o exercício constante que precisamos fazer. Onde nós estamos vendo, por exemplo, o ódio, vamos ali pensar e projetar amor. Onde estamos vendo a mentira, vamos projetar ali a verdade. Onde nós vemos desespero, vamos colocar ali a esperança. Onde nós vemos a dúvida, vamos colocar a verdade, vamos colocar a fé verdadeira que existe, que precisamos fazer. Onde está a tristeza, vamos projetar ali a alegria. Por isso, com isso nós estaremos sempre fazendo com que nosso perispírito, nosso espírito, nosso corpo vibre naquilo que estamos projetando. Esta é a nossa tarefa. Sempre escolher a boa parte, porque quando assim fazemos, nunca ela nos será tirada. Estaremos sempre vibrando a boa parte que existe em nós e nos outros. Que Jesus nos abençoe. Queridos irmãos, com grande satisfação estamos novamente na GEAC TV para uma reflexão sobre uma passagem de Lucas 10, 42. A história se refere a uma época em que Jesus estava em viagem e adentrou um povoado. Uma mulher chamada Marta lhe oferece a residência e, adentrando este lar, Jesus põe-se a conversar e esta senhora, Marta, tinha uma irmã, Maria, que interessou-se pela fala do mestre e sentou-se aos seus pés para ouvi-lo. Marta estava muito ocupada com os afazeres domésticos. E vendo que Maria ficaria ali, ouvindo o mestre, se dirige a ele e diz: Senhor, estou muito atarefada, não te importas que eu trabalhe sozinha? Diga a Maria que venha me ajudar. E Jesus carinhosamente lhe diz: Marta, Marta, tu te inquietas por muitas coisas. No entanto, uma só é necessária. Maria escolheu a melhor parte. Então vamos juntos lembrar esta afirmativa de Jesus. Maria escolheu a boa parte, que não lhe será tirada. O que seria esta boa parte que não nos é tirada? Nós somos responsáveis e muitas vezes ansiosos na vontade de dar conta da nossa administração, das nossas obrigações, e por isso nos inquietamos, nos estressamos, nos atormentamos e muitas vezes também inquietamos aqueles que estão à nossa volta. Quando Jesus adverte de que uma coisa só é necessária, é o crescimento espiritual. Evidentemente que todos temos que cumprir com nossas obrigações, mas a obrigação maior é a evolução espiritual, é o fato de podermos todos os dias fazer algo neste sentido, na leitura, na oração, na reflexão, na alegria de produzir alguma coisa que nos enriqueça o espírito, porque vivemos muito envolvidas pelos compromissos da vida material.
Então, dando prosseguimento, vamos refletir que Maria, fortemente impressionada pelas palavras do Senhor, sentou-se aos seus pés. E Marta, diferentemente, entregou-se aos afazeres domésticos, sendo docemente repreendida. Marta, Marta, tu te inquietas com muitas coisas nem sempre necessárias. Então vamos ouvir a voz do Senhor na acústica da nossa alma, nos dizendo por que é que nós nos inquietamos com muitas coisas nem sempre necessárias. É porque nós nos esquecemos do compromisso que temos com o nosso autoconhecimento, com o nosso empenho em trabalharmos pela instituição do Reino de Deus dentro do nosso coração, de cuidarmos da nossa evolução espiritual. Marta, neste fato, ela simboliza o imediatismo do mundo, enquanto Maria dá-nos vibrante exemplo de sabedoria, cuidando do crescimento espiritual. E busquemos o lado melhor das situações, dos acontecimentos e das pessoas. É uma sabedoria conseguirmos dar conta da administração, das responsabilidades, mas também procurando sempre buscar o lado melhor de qualquer circunstância onde estejamos inseridos, e também das pessoas, porque todas elas, todos nós temos o nosso lado positivo, e todas as pessoas que nos cercam sempre têm uma condição de aprenderem a valorizar o que é importante, principalmente se nós suscitamos este assunto, esta necessidade, esta obrigatoriedade de cuidarmos do crescimento espiritual. A boa parte é aquela parte que todos nós devemos cultivar no mais profundo de nós mesmos, para que sejamos reconhecidos onde quer que estejamos, por essa característica de termos uma parte em nós que reflita o amor, a paz, a sabedoria. O texto do Evangelho de Lucas, que traz a citação de Jesus, quando encontra com Marta e Maria, duas irmãs. Registra Lucas: Maria escolheu a boa parte, que não lhe será tirada. O que é essa boa parte? É aquela em que os tesouros são guardados, são trazidos para que nós possamos nos fortalecer. São as bênçãos espirituais. É dar atenção às realidades e às revelações espirituais. Na esteira do tempo escoaram-se séculos de apatia espiritual. Ainda hoje, vemo-nos com a síndrome de Marta, com enormes prejuízos para a alma. O nosso excesso de preocupação com o que iremos comer, o que iremos beber, o que iremos fazer, o que iremos facilitar para resolver as nossas dificuldades materiais, muitas vezes nos tiram da rota de buscarmos os benefícios espirituais. Isso não significa que devemos deixar para lá os nossos cuidados, porque cada um de nós tem que ter cuidado de si mesmo para que a vida ocorra com toda a tranquilidade. No entanto, as preocupações dominantes da sociedade humana raramente ultrapassam as fronteiras da ansiedade e da angústia com os bens materiais e com a cura dos corpos. O que significa isso? Significa que esquecemos a nossa realidade espiritual. Esquecemos que somos um espírito e que temos um corpo. Habitualmente, nós invertemos as situações. Achamos-nos como sendo um corpo e que esse corpo tem um espírito, quando na verdade é a propriedade inversa que devemos investir. Devemos nos reconhecer como criaturas imortais
que estão por algum tempo utilizando uma vestimenta para facilitar o nosso processo evolutivo. Todos os recursos ponderáveis vêm da imponderável força interior. A mente está na base de todos os fenômenos da vida. Tudo está em nós. Não podemos esquecer que a divina providência nos ampara a todos, que dá a todos nós as condições necessárias para que possamos prosseguir com equidade e com equilíbrio. A imperfeição completa, tanto quanto a perfeição integral, não existem no plano em que evoluímos. Então, ao invés de procurarmos simplesmente aquilo que não nos agrada naqueles que nos cercam, mudemos o nosso foco, mudemos o nosso olhar. Busquemos procurar em cada um, e cada um tem a sua melhor parte. E aí, fixarmos o nosso interesse, a nossa atenção, nos sintonizando com a parte boa daquele que convive conosco. Quem procura a boa parte e nela se detém, recolhe no campo da vida o tesouro espiritual que jamais lhe será roubado. Isto significa que quando nós nos ligamos às coisas positivas, à boa parte, nós ampliamos em nós a receptividade para o socorro divino. E essa fortaleza, essa resignação, ninguém rouba de nós. Por isso, não te esqueças da boa parte que reside em todas as criaturas e em todas as coisas. Aprenda a encontrá-las. Aprenda a garimpar em cada um a preciosidade que cada um traz. Busquemos dessa forma o lado melhor das situações, dos acontecimentos e das pessoas. E tudo o mais nos será dado por acréscimo. Que Jesus nos abençoe. Passemos agora à prece final, que fecha esse nosso momento de encontro fraterno e de reflexões sobre o Evangelho de Jesus. Até a próxima. Jesus amigo, aqui estamos, Senhor, para vos agradecer por tantas bênçãos, tantas, que recebemos continuamente. Louvado sejas, Mestre. Abençoe, Senhor, o lar onde eu estou inserida. Abençoe o núcleo familiar ao qual pertenço. Que eu seja capaz de sempre escolher a boa parte do cumprimento do dever, mas lembrando sempre que o dever maior é para com a minha evolução espiritual. Que eu não me esqueça da minha oração matinal, minha oração antes de dormir, e que tudo que faça, que eu faça por grande alegria e satisfação em produzir algo e colaborar, servir com o que me compete fazer. Abençoe-nos, Senhor, e receba nossa gratidão por tantas bênçãos recebidas.